Na hora que vocês quiserem. Então, boa noite a todo mundo. Mais uma reunião da unidade de aterosclerose, como disse o Alexandre, incansáveis aqui todas as quintas-feiras, nesse horário agora que acabou se mantendo e já um tradicional horário dessas nossas reuniões. E hoje a gente vai ter o prazer de receber o professor Dr. Alexandre Abizaid, que vai falar um pouco para a gente sobre a evolução da terapia percutânea. A gente tem desenvolvido no decorrer da nossa... Acaba sendo uma grade, na verdade, de ensino, não só para os residentes, mas dessa nossa plataforma de ensino, a evolução dos diversos tratamentos na doença coronariana. A gente fala muito das novas terapias de redução de risco residual, inibidores de PCSK9, novas drogas anti-inflamatórias no cenário da doença coronariana. A gente já teve uma reunião com o Dr. Fábio Gaiotto falando sobre a evolução do tratamento cirúrgico, mas seguramente das terapias para o tratamento da doença coronariana, a que mais evoluiu e a que mais evolui com mais rapidez é o tratamento percutâneo. E eu digo para vocês que nos últimos 5 anos a gente viveu uma intensa modificação dessa terapia, não só em relação aos dispositivos, aos tipos de stent, de polímero, de drogas, mas ao regime antiplaquetário. Então aquilo que a gente considerava que era o nosso default, que era o nosso padrão de 5 anos, hoje tem mudado e seguramente deve mudar nas próximas diretrizes. O tempo de DAPT, a monoterapia com inibidor de P2-espondose, então tudo isso tem que constar, na verdade, na nossa grade, no nosso entendimento, porque pode se tornar a nossa prática e ninguém mais adequado para falar sobre esse tema do que o professor Alexandre Abizaid, que é doutor pela Universidade Federal de São Paulo, livre docente pela Universidade de São Paulo e diretor do Serviço de Hemodinâmica do Instituto do Coração, que vai comentar a gente sobre os stents farmacológicos, as novas plataformas e evidência para um regime antiagregante de curta duração. Professor, o tempo é seu. Muito obrigado pela apresentação e pelo convite, Eduardo. Eu agradeço, talvez em nome do Serrano, Carlos Serrano, todos do grupo da Unidade Clínica de Aterosclerose, que tem, obviamente, formado uma parceria forte com a cardiologia intervencionista e que deu as boas-vindas na minha chegada do INCOR. Então, eu agradeço muito essa calorosa boa-vinda, essa recepção que eu tenho tido aí de todos vocês. A minha missão hoje, então, nesses 20 minutos, é discutir com os senhores como a tecnologia dos stents se desenvolveu nesses últimos anos, de tal forma que, como o Eduardo introduziu, impactou até no regime antitrombótico, né, nesses últimos 4, 5 anos. Então, eu vou dividir com os senhores as principais evidências hoje que nós nos baseamos para prescrever os antiagregantes após o implante dos stents. Mas, antes disso, eu devo fazer uma brevíssima história do que aconteceu, como foi a evolução dos stents farmacológicos nesses últimos anos. Eu gosto sempre de começar com esse slide aí, que não tem números, mas que falam por 1000 palavras e por 1000 números, só essa foto muito impactante do primeiríssimo paciente que recebeu um stent farmacológico Cypher no mundo, pelas mãos do professor Eduardo Souza, em São Paulo, no Brasil. E essa é uma lesão focal de descendente anterior. Vocês veem a evolução do pós-implante do stent, 4 meses, 1 ano, 2 anos, 4 anos, e até num caso ao vivo, num evento, num congresso ao vivo, nós fizemos o controle angiográfico desse mesmo paciente aos 10 anos após o implante do stent. E depois desse primeiro paciente, desse primeiro estudo, isso deu uma margem para uma nova ciência, né? E o que revolucionou o tratamento da doença coronária percutânea com esses primeiros pacientes incluídos aqui no Brasil. Então, isso teve um impacto muito grande, mas esse foi um dos primeiros stents a serem usados e, obviamente, com todas as limitações de uma plataforma de primeira geração. Então, eu coloquei nesse primeiro slide de texto para vocês alguns fatos bem marcantes e óbvios referentes ao tratamento da doença coronária quando se fala na abordagem percutânea. Então, eu acho que eu não preciso convencer ninguém de que a intervenção percutânea com implante dos stents hoje é a forma mais frequente de revascularização, não tenha dúvida. A cada 10 pacientes que são revascularizados no mundo, 8 a 9 recebem stents e apenas 20% se opta pelo tratamento cirúrgico. Essa é a evolução
que, obviamente, é impossível de nós voltarmos ao que éramos há 20, 30 anos atrás. A terapia antiplaquetária dupla, sem dúvida nenhuma, diminui eventos isquêmicos porque previne a trombose dos stents. Mas ainda muita ciência a ser realizada sobre o tempo ideal de administração dessas drogas. Obviamente, quando se adiciona 1, 2, 3 drogas antiagregantes, o risco de sangramento é muito maior. Então, nós estamos expondo aos nossos pacientes ao maior risco de sangramento. Então, eu acho que baseado nessas 3 afirmativas é que eu vou desenvolver a minha conversa hoje com vocês. Esse slide também é um slide muito visual, né? Que mostra que hoje pelo menos 1/4 dos pacientes que nós tratamos com stents, eles têm maior risco de sangramento. São chamados pacientes de alto risco de sangramento, que inclui aqueles pacientes que vão se submeter a uma cirurgia que sangra muito, por exemplo, cirurgias urológicas, ortopédicas, e que já tem um stent implantado recentemente. O que a gente vai fazer com o Plavix e aspirina, sem mencionar drogas até mais potentes, né, como o ticagrelor e o prasugrel. Pacientes que tiveram um AVC recente, pacientes com síndromes anêmicas, né, que qualquer sangramento pode ser fatal, pacientes que já tomam anticoagulantes, como aqueles pacientes que receberam próteses metálicas, neoplasias e talvez um dos mais frequentes pacientes que nós hoje tratamos na nossa prática, na nossa clínica, sejam os pacientes mais idosos. Todos esses pacientes têm um risco maior de sangramento, principalmente quando nós acrescentamos 2 antiagregantes. Então, é muito impactante a gente ver esse slide, que quando nós tratamos o nosso paciente com stent e com terapia dupla, para cada uma trombose que se salva, nós aumentamos o risco de 2 sangramentos. Então, quer dizer, a gente fica muito focado na questão da trombose, dos eventos de segurança, dos eventos de eficácia, e esquecemos do sangramento. E, obviamente, isso não é trivial. Tanto é que não é trivial que esses dados aí de quase 20 anos atrás, do registro Grace, de mais de 24 mil pacientes, mostra claramente que aqueles pacientes que apresentam um sangramento, eles vão ter uma mortalidade quase 4 vezes maior do que aqueles pacientes com síndrome coronária aguda e que não sangraram. Eu mostrei esse slide porque a síndrome coronária aguda é quase um must, que a gente vai associar várias drogas antiagregantes, né? Então vejam que nós, no intuito de evitar eventos isquêmicos, nós podemos aumentar a mortalidade porque o sangramento mata. Então, agora, como nós, focalizando nos novos stents, na nova geração de stent farmacológico, o que a gente poderia fazer em termos de bioengenharia para melhorar o perfil de segurança desses stents, para que a gente dependa cada vez menos de drogas antiagregantes? Então, essa é uma análise muito simples e também muito visual. Vejam que os 3 componentes principais de um stent farmacológico, além da sua plataforma de metal, que são as hastes de metal, nós temos o polímero, que é justamente o carreador da droga, do fármaco, que vai ser liberada para a parede do vaso, que é quase como se fosse uma colinha, um metacrilato, que fica na superfície do stent e libera o fármaco. E, obviamente, o fármaco. Sobre o fármaco, nós não temos muito a dizer, né? Já está muito claro que as drogas da família Limus têm um perfil de segurança muito maior. Nós aprendemos isso quando comparamos com outras drogas, como o próprio paclitaxel, que era do stent de primeira geração chamado Taxus, que hoje não existe mais. Então, no quesito fármaco, fica fácil eu resumir para os senhores que toda vez que vocês ouvirem um sufixo Limus, esse é o perfil maior de segurança. Então, sirolimus, everolimus, biolimus, tacrolimus. Então, fica fácil e eu não preciso gastar mais do que 30 segundos para resolver um vértice desse triângulo. Sobre a plataforma, muito se desenvolveu nessa última década e hoje nós temos
stents com hastes super finas, cada vez menos trombogênicas, que se adaptam muito melhor, se impactam muito melhor na parede do vaso e elas, por serem de um perfil menor, mais fininhas, elas têm uma menor chance de acumular trombo, fibrina e causar trombose do stent. Então, senhores, fica o desafio maior, que é como nós podemos melhorar a plataforma, quer dizer, o polímero, né? Esse vértice do triângulo aqui. E eu trouxe um slide para os senhores que mostram, nessas fotos microscópicas, como o polímero pode ser um problema, né? A distribuição do polímero pode não ser tão uniforme nas hastes do stent, pode existir esse aprisionamento das hastes, né, levando a má expansão, porque o polímero gruda um pouquinho uma haste na outra, pode ocorrer essa delaminação no polímero, causando também mais processo inflamatório e trombose. Então, nós precisamos ter uma dedicação muito especial para desenvolver polímeros menos trombogênicos, mais hemocompatíveis, mais biocompatíveis, né? E é isso que a indústria fez, né? De tal forma que a gente já consegue perceber nos estudos clínicos, quando nós comparamos stents de primeira geração como o Taxus versus o Xience, uma redução muito grande. Felizmente, a incidência de trombose, mesmo nos pacientes, nos stents de primeira geração, não era tão alarmante. Mas com a introdução dos stents de nova geração, vejam que essas cifras diminuíram ainda mais. E por isso eu trouxe esse slide. Esse slide é um slide de minha autoria que eu apresentei no American College em 2006, quer dizer, 14 anos atrás, quando a gente estava começando todo esse debate de como fazer com que as plataformas futuras fossem mais seguras, né? Então, nós começamos com os polímeros duráveis, que uma vez colocados na superfície do stent, eles nunca desapareceriam, né? Liberariam a droga para a parede do vaso, mas continuariam para sempre na parede do stent. Aí caminhamos e a gente já está vivendo essa segunda, terceira geração dos polímeros bioabsorvíveis, quer dizer, eles liberam a droga para a parede do vaso e depois de 2, 3 meses eles também desaparecem e aí é menos um fator de trombogenicidade. E talvez o ideal fossem aqueles polímeros que não existem, né? As superfícies não poliméricas, ficarmos livres dos polímeros e darmos um jeito de colocar, de grudar a droga na parede do stent, na haste do stent, sem a necessidade do polímero. E uma grande esperança foi a época dos stents totalmente bioabsorvíveis, né? E os primeiros protótipos não tiveram tanto sucesso, porque eles eram muito espessos e aí a trombogenicidade era maior. Mas, obviamente, isso não está abandonado, ainda existem engenheiros dedicados a desenvolver novos stents bioabsorvíveis com perfis mais baixos e com a programação de degradação e de bioabsorção mais segura. Então, na minha modesta visão, essa seria a evolução dos stents farmacológicos baseados nos seus polímeros, que são os carreadores da droga para serem liberadas na parede do vaso. Eu trouxe para vocês uma lista, que ninguém precisa ler isso, mas vejam só que só na Europa já são aprovados 10 plataformas distintas de stents que têm polímeros bioabsorvíveis, né? Muitos deles, a maioria deles, já aprovados aqui no Brasil, e são opções terapêuticas cada vez mais atraentes, com perfil de segurança maior. Vejam que o BioFreedom foi o primeiro stent não polimérico que eu tenha conhecimento e que também criou a evidência científica inicial propondo o que a gente chama de short depth, né? Que é a terapia dupla com curta duração. E por que isso? Olha o racional desse stent. Eles conseguiram, essa companhia conseguiu modificar a superfície do stent de tal forma que ela fique mais rugosa e funcione como uma verdadeira esponja. Então, eles fazem um spray de sirolimus, né, na parede que encosta, na haste que encosta na parede do vaso. Vejam, senhores, que não tem droga desse lado, apenas desse lado. Aqui é onde está a face luminal,
onde veriam as células endoteliais e acarpetariam aqui a cicatrização normal do stent. E desse outro lado, onde encosta na parede do vaso, nós temos então a liberação da droga antiproliferativa, né? Então vejam que nós tivemos na época a coragem de desenhar esse estudo de 2.500 pacientes, randomizando esta nova plataforma sem polímero, mas ainda um stent farmacológico, contra um grupo controle, que era o mesmo stent sem remédio, sem droga, que era o famoso bare metal, ou stent convencional, para pacientes de altíssimo risco para sangramento, com uma proposta de se dar apenas um mês de terapia dupla, né? E isso nós randomizamos uma randomização 1:1 para a versão farmacológica sem polímero versus a versão convencional. E os senhores têm conhecimento dos resultados desse estudo, que aqui está resumido. Vejam que nos desfechos de eficácia, que é a necessidade de revascularização da lesão-alvo ou reestenose, vejam que foi metade no grupo que foi randomizado para o stent farmacológico sem polímero, aqui no caso BioFreedom, versus quase 10% no grupo que foi randomizado para o stent convencional. Até então não tem muita novidade, porque a gente sabe que o stent farmacológico diminui a reestenose de forma dramática, os senhores sabem disso. Então esse estudo foi superior para a eficácia. O que nós não sabíamos, se no quesito de segurança, incluindo óbito, infarto e trombose do stent, se essa nova plataforma não polimérica seria superior ao grupo que foi randomizado para o convencional, porque o stent convencional tem por si só menos trombose, né? Mas vejam que nós nos surpreendemos favoravelmente no sentido de entender agora que nós poderíamos aplicar o short depth, prescrever uma terapia curta, que nós não acarretaríamos em mais óbito, infarto ou trombose do stent, mesmo usando um stent farmacológico. E aqui o P para superioridade. Então essa foi uma boa notícia, que a gente começou a se desprender da obrigatoriedade do tratamento mais prolongado de 12 meses nos pacientes que têm mais risco de sangramento. A partir daí, outras plataformas surgiram, como o próprio Synergy, que é um stent muito usado nos Estados Unidos, e nós também usamos aqui no Brasil, que é um stent de haste um pouco mais fina, de platino crômio, quer dizer, ele é muito visível a despeito da haste fina. Com o polímero, tinha uma animação aqui que já passou, então eu vou voltar para vocês verem, né? Veja lá, o polímero com a droga aqui em amarelinho, que está só na haste que encosta na parede do vaso. Também depois de 3 meses desaparece polímero, desaparece droga e o stent passa a se comportar como um stent convencional, depois que ele já atuou no seu efeito biológico na parede do vaso. Então vejam que passamos a ter novas opções terapêuticas com perfil de maior segurança. O estudo Senior, que lembra um pouco o Leaders Free, que incluiu pacientes idosos, né, que por si só têm maior risco para sangramento, foi randomizado com o seu grupo controle do stent bare metal, do stent convencional, e um pouco diferente do Leaders Free, nós prescrevemos terapia dupla por 1 mês naqueles pacientes com angina estável e 6 meses naqueles pacientes com síndrome coronária aguda. Já foi uma certa mudança aí de paradigma, de protocolo, uma vez que para pacientes com síndrome coronária aguda a gente sempre deu 12 meses, né? E aqui para os estáveis nós diminuímos de 6 para 1 mês. E os resultados foram favoráveis, vejam senhores aqui, com vantagens nítidas da versão farmacológica do Synergy versus o stent convencional, quando se combina óbito, infarto, AVC e necessidade de nova revascularização. E sem impacto no sangramento. Veja que o sangramento, independente da definição do BARC aí, 2,5, 3/5, e a trombose do stent, vejam que quando nós somamos todos esses eventos, 14% para o grupo do Synergy e 19% para o grupo do stent convencional. Então, já foi outra boa notícia no sentido que, com essas novas plataformas mais contemporâneas,
nós podemos encurtar a terapia dupla quando nós estamos tratando pacientes com alto risco de sangramento. Vejam outras plataformas interessantes, como é o caso do Onyx, da Medtronic, que chegou no Brasil recentemente, essa última versão, que usa também uma tecnologia diferente chamada BioLinks, que também tem um passive coating, e a droga, como eu disse, da família Limos, Otarolimus, liberada nessa plataforma ultra fina do Onyx. E aqui os senhores veem um estudo que eu tive também o privilégio de participar. Nós, como um dos copiais, nós randomizamos 1.000 pacientes para o grupo do Onyx versus 1.000 pacientes, agora não com stent convencional, com BioFreedom, que o BioFreedom já mostrou evidências de que seria uma plataforma mais competitiva e mais segura quando nós tratamos pacientes com apenas um mês de terapia dupla. Então, ficou mais justo randomizar contra o BioFreedom do que contra um stent convencional. Aliás, nenhum estudo hoje em dia é fácil de incluir stent convencional. Vocês vão concordar comigo nessa assertiva, né? E esse foi um estudo robusto de 2.000 pacientes que está prestes a ser publicado, mas como já foi apresentado, eu vos digo que não teve diferença estatística entre os dois grupos, também validando essa nova plataforma Onyx para o caso de termos pacientes de mais alto risco de sangramento. Eu não vou cansá-los com inúmeros estudos que já foram publicados, comparando aí 1 mês, 3 meses, com terapia mais prolongada de 12 meses ou até mais. A literatura já está agora um pouco mais repleta desses estudos e, principalmente, nós estamos vivendo uma fase da última geração de stents serem testadas com short depth, né, com tempo mais curto. Mas vejam os senhores aqui nessa linha de baixo nós temos os meses, né, que foram administrados esses remédios, os vários estudos que fizeram por pouco tempo, né, vocês veem aqui, e aqui os estudos que aplicaram a terapia dupla por tempo mais prolongado, né? E quando nós analisamos o quesito de redução de eventos, apenas um estudo, que foi o DEPT-DS, que a Laura Mori publicou, vocês vão se lembrar disso, já é um estudo mais antigo, com Cypher e Taxus da primeira geração, foi o único estudo que ao prescrevermos terapia dupla por mais tempo, teve uma diminuição de MACE e trombose do stent. Claro, o stent mais trombogênico de primeira geração, eu entendo que nós temos que dar ADAPT por mais tempo. Agora, veja que quando nós analisamos o quesito de sangramento, quando nós damos terapia dupla por mais tempo, nós pagamos o preço de mais sangramento. Então, vejam, nós não temos uma redução tão importante dos eventos isquêmicos e pagamos o preço de mais sangramento, então nós temos que refletir se não é hora de diminuirmos o tempo de terapia dupla, pelo menos dos pacientes de mais alto risco de sangramento. E aqui, essa meta-análise do meu amigo Túlio Palmerini, que publicou junto com Greg Stone, essa meta-análise de 10 estudos randomizados, 31.000 pacientes. E vejam, senhores, aqui que nós temos aí um aumento de quase 50% na mortalidade daqueles pacientes que receberam a terapia dupla por muito tempo, né, 12 meses ou mais. Então vejam que realmente o sangramento não é tão trivial e tão inocente como a gente achava no passado. Eu vou terminar meus últimos slides mostrando novas plataformas que ainda estão sendo testadas, que vão ser, espero eu, incorporadas à nossa prática aí nos próximos anos. Uma delas é um stent chamado Combo, que já está aprovado na Europa. Nós testamos aqui no Brasil, mas que ainda não foi aprovado. É um stent também recoberto com libera sirolimus, mas vejam que eles têm 2 camadas. Uma camada do polímero absorvível que libera a droga e uma outra que concentra um anti-CD34 que obviamente atrai as células progenitoras, as células endoteliais, e com isso fazem a cicatrização da haste do stent mais precoce do que os pacientes os stents que não têm essa tecnologia. Então, me parece muito interessante porque ele combina aí a liberação da droga com um polímero bioabsorvível e o anti-CD34 que atrai as células endoteliais.
Com isso, a gente poderia ficar livre, né, da terapia dupla mais precocemente. Outro stent muito interessante, nós vamos começar a testar aí no INCOR, eu vou fazer essa apresentação para o grupo de aterosclerose, aí o Carlos Vicente, em breve a gente marca, viu, Eduardo, Fábio, todos os colegas aí. É um estudo muito interessante, que talvez vai ser o maior estudo para pacientes com doença coronária e diabetes. Ele é desenhado para pacientes com diabetes. Por quê? Porque os diabéticos, eles são hiperproliferativos, né? Você implanta o stent, ele tem maior restenose, ele restenosa os bordos, pela própria natureza da doença. E também são mais trombogênicos. Então, essa companhia que se chama Concept Medical teve a ideia de fazer um coating não só nas hastes do stent, como os senhores veem aqui, mas também no balão de entrega. Com isso, nós temos a combinação de um balão farmacológico e de um stent farmacológico, aumentando a superfície de liberação da droga para a parede do vaso. Não só nessas hastes, mas também aonde o balão encosta. Com isso, é um racional interessantíssimo para a gente diminuir os eventos em pacientes, ou progressão, ou restenose nos pacientes diabéticos. Serão 3.000 doentes, 3.000 pacientes, que nós vamos randomizar. Este stent chama Abiluminus contra o Science, que é um dos stents talvez mais usados no mundo, né? Então vai ser muito interessante a gente dar esse passo à frente, uma vez que o diabetes sempre são os mais problemáticos para intervenção percutânea. Uma outra ideia bastante interessante foi de uma companhia chamada Elixir, que desenvolveu esse stent que chama Dynamax. O Dynamax é um stent meio híbrido. Ele não é um stent totalmente bioabsorvível, mas os engenheiros conseguiram colocar um conector, que este conector sim é bioabsorvível. Ele tem um polímero que desaparece, que é absorvível. Então, à medida que os meses passam, depois de 6 meses esse polímero está absorvido e o stent pode se desencaixar. Isso por quê? Para devolver a fisiologia da artéria coronária, de poder se remodelar. Então, esse é um stent que permite o remodelamento positivo, muito mais fisiológico, que era o racional que a gente tinha quando nós introduzimos os stents bioabsorvíveis, né? É devolver a anatomia natural do vaso sem que fique um vaso rígido, cheio de metal, né? Então, é um conceito muito interessante, vocês veem nessa animação, né? Quando os conectores são absorvidos, nós fizemos esses testes aí de pulsabilidade, vocês observam que, de uma forma muito interessante, o stent acompanha o vaso depois que já liberou a droga e que já cicatrizou dentro do vaso, né? Então, aqui são imagens de OCT, vocês também têm familiaridade, mostrando esses conectores aí no processo de absorção. E, como eu disse, você, durante o processo de desenjaulamento do vaso, nós fazemos um retorno à fisiologia, digamos assim. Outros stents desenhados especificamente, por exemplo, para bifurcações, então estão sendo testados. Eu acho que isso também pode ser um avanço interessante, uma vez que a gente cada vez trata anatomias mais complexas. Nós testamos já também lá no Dante, alguns anos atrás, o M-Guard, que é um stent que tem essa malinha fina de polímero, que permite aí talvez uma hemácia passar, mas ela é bem fina, de 150 micra, e que impede, principalmente em situações onde existe uma carga trombótica muito grande, que impede o prolapso do trombo e evita as embolizações distais. Esse é um stent desenhado mais especificamente para infarto com supra, né, para síndromes coronárias agudas, e os engenheiros agora precisam fazer com que essa malinha desapareça, seja bioabsorvível, também ela pode carregar a droga e depois desaparece, evitando as embolizações mais agudas. Então, quando a gente acha que já se esgotou todas as ideias, né, para fazer um stentzinho de 70 micra, sempre tem alguma novidade e é impressionante como a tecnologia caminha. Por isso, senhores, eu vou concluir dizendo que as novas plataformas de stents farmacológicos, com tecnologias mais avançadas, exibem, sem dúvida nenhuma, um melhor perfil de segurança. E as evidências mais recentes mostram
que a terapia antitrombótica de curta duração é, sim, bastante seguras em pacientes com alto risco de sangramento. Eu não vou preconizar que agora a gente mude as diretrizes e vamos dar 3 meses de terapia dupla para todos os pacientes. Não, nós temos pacientes jovens, diabéticos, com múltiplos stents em tronco. Eu não vou prescrever terapia muito curta. Mas, naqueles pacientes mais idosos, com múltiplos fatores para sangramento ou com sangramentos recentes, eu estou bem tranquilo de que uma terapia mais curta, sob vigilância com monoterapia, é bastante segura. Muito obrigado pela atenção, acho que eu não passei muito tempo. Ótimo, Alexandre. Excelente. O bom é que permite que a gente possa seguir aqui na nossa discussão desse tema, que é uma necessidade, na verdade, na formação dos clínicos. A gente vê, principalmente aqui no nosso instituto, que isso eu já falei para você, inclusive, os clínicos têm muita familiaridade com os enxertos, gastroscópica piploica, radial. A gente sempre discute isso e vê muito na enfermaria, ao mesmo tempo que o clínico não tem muita familiaridade com os stents, com a evolução da tecnologia, e acaba participando muito pouco dessas discussões, quando, na verdade, nós vamos seguir esses pacientes. Então, esses pacientes vão receber um stent específico, e, inclusive, no nosso ambulatório especificamente, a gente estabeleceu a rotina de checar o tipo de stent que foi implantado e discutir em cima disso, né? Muitas vezes o indivíduo fez uma angioplastia e o caso era passado como fez uma angioplastia. Isso não é suficiente, até porque a gente sabe que o tipo do stent pode impactar, como você mesmo falou, dependendo do risco de sangramento, do tempo de DAPT desses pacientes. A gente viu muito recentemente, Abizaid, que eu lembro muito quando o DAPT Study foi publicado e os estudos de encurtamento de DAPT, de prolongamento de DAPT, foram quase que publicados simultaneamente. Eu lembro de uma época, inclusive discuti muito isso com o Breno Falcão, meu colega de plantão aqui na UTI do INCOR, que era uma coisa meio esquizofrênica. Eu perguntava para ele: Breno, afinal de contas, o que vocês estão tentando? Vocês estão tentando estender a DAPT ou encurtar a DAPT? Porque, aparentemente, a extensão da DAPT beneficiava algumas populações, às custas de mais sangramento, como você mostrou. Tanto é que o estudo DAPT desenvolveu um score de benefício líquido, que tem a sua utilidade, exatamente porque não é um score só de risco trombótico, ele já te dá o benefício líquido em termos de redução de eventos e desfechos de segurança e desfechos de eficácia. Então, ele já te diz se vale a pena ou não estender. E, ao mesmo tempo, os estudos de encurtamento. Hoje, olhando para trás, eu acho parece-nos que o nosso default vai ser um encurtamento, ou seja, vai ser extensão em alguns e encurtamento na maioria. Tanto é que a gente já viveu esse encurtamento, porque o próprio stent farmacológico já teve o seu tempo padrão de 12 meses, já foi encurtado para 6 meses, pelo menos nas angioplastias eletivas, ainda é 12 meses naqueles em síndrome coronariana aguda, e agora, com esses novos stents, a gente ainda está tentando encurtar ainda mais, principalmente naqueles com alto risco de sangramento. Apesar das nossas diretrizes, como você bem pontuou, e a diretriz europeia, asseverar muito claramente que o tempo seria de 6 meses nos eletivos, independente do tipo de stent. Eu não sei como as novas diretrizes elas vão se comportar com a quantidade imensa de trabalhos, com esses novos stents, validando um tempo mais curto, principalmente nas populações com o maior risco de sangramento. Eu acho que 2 estratégias, a meu ver, elas são muito importantes para essa evolução. Eu acho que a primeira estratégia do encurtamento de DAPT que vingou foi o encurtamento de DAPT, eu queria ouvir também a sua opinião, o encurtamento de DAPT com a manutenção de monoterapia com inibidor de P2Y12. Eu acho que essa foi uma mudança. E se você observar, por exemplo, uma das primeiras tentativas de encurtamento de DAPT na população aguda foi um estudo que não vingou, que foi o estudo Smart Date, publicado em 2018, onde ele tentava encurtar DAPT numa população aguda, mas aumentou a taxa de infarto do miocárdio entre 6 e 12 meses, exatamente no período onde ele suspendia. E a característica desse estudo é que a droga que continuava nesse período era a aspirina. E o que a gente viu nos estudos subsequentes, Smart Choice, Stop DAPT 2,
por que não dizer também Twilight, o próprio Global Leaders, todos eles o encurtamento de DAPT era seguido de monoterapia com inibidor de P2Y12, alguns com clopidogrel, outros com ticagrelor, e todos eles, de certa forma, se não foram positivos em alguma população. Se você pegar, por exemplo, a subanálise do Global Leaders de angioplastia complexa, vai ter mais benefício nessa população. Então, acho que essa foi uma estratégia da monoterapia com inibidor de P2Y12 que vingou. E a outra estratégia é essa, é o tipo do stent que você utiliza. Aí eu faço a pergunta, qual a sua opinião sobre essa estratégia de monoterapia com inibidor de P2Y12, encurtando-se a DAPT, e se você acha que esse encurtamento ele seria dependente do tipo de stent que a gente utiliza, ou se seria, na verdade, extensível para toda a classe. É interessante que a gente vê estudos, você bem citou o BioFreedom, você citou também o Synergy e o Onyx, que são aqueles testados nos seus respectivos estudos, mas o que a gente vê aí é uma miríade de stents de todos os tipos, com muita semelhança estrutural. Você acha que isso seria extensível para esses outros stents? Ótimos comentários, Eduardo, de quem realmente lida com isso e estuda, né? Porque realmente, como você falou, nós somos aí inundados com inúmeros estudos que nos confundiram no início. Mas o que permitiu realmente essa nova fase de estudos foi a evolução tecnológica, né? Foi o aumento do perfil de segurança desses novos stents, com tecnologia polimérica muito mais avançada, hastes super finas, né? O consenso da família Limos com doses mais baixas. Então, o que permitiu agora essa nova fase de estudos clínicos com short depth foram realmente esses stents de última geração. Aí vem a sua pergunta de $1 milhão, né? Será que isso é um efeito de classe? Veja bem, já saiu primeiro o BioFreedom, depois Synergy, Onyx, alguma evidência com Science. Tá? Eu tenho um feeling de que todos esses stents de última geração vão ter um perfil de segurança muito parecidos. A verdade é essa. Só que, enquanto esses estudos não são publicados ou não são realizados, eu prefiro beneficiar aqueles que investiram e que agora têm on-label, né, como diz o americano, com a indicação mais clássica e com evidência científica, até para premiar aqueles que fizeram e investiram para criar essa evidência, né? Mas eu acredito que a maioria desses novos stents vão ter perfis muito semelhantes de segurança. Mas eu ainda insisto, essa terapia, por isso essa discussão é muito frutífera, muito profícua, né? Porque eu acredito que essa terapia deve ser ainda individualizada. Esses estudos clínicos são importantíssimos, mas vejam, quando o feeling de sentar o clínico junto com o intervencionista, entender a árvore, a anatomia desses pacientes, quantos stents, teve bifurcação, teve crush, teve oclusão crônica, teve bifurcação de tronco, e junto com a anatomia, ver o perfil do paciente, se há um perfil de um paciente que tenha menos risco de sangramento, e com síndrome coronária aguda, com anatomia complexa, eu não tenho dúvida que a gente deve dar. E às vezes até 2 anos, 2, 3 anos, a doença coronária também progride, né? Então eu acho que é uma proteção adicional. Agora, se você tem um paciente muito mais frágil, idoso, já teve um sangramento gástrico ou outros fatores de risco, e aí eu abro uma outra caixa de Pandora, que é a questão da FA, anticoagulação, que é outra discussão para outro dia. Aí a gente tem que customizar e tem que prescrever de acordo com todo o perfil anatômico, clínico, e é interessante também o clínico ter conhecimento sobre esses novos stents, né? As novas evidências, porque aí vocês mesmo vão questionar, por que você não implanta? Esse paciente meu vai fazer uma quimioterapia, talvez tenha que fazer uma biópsia de próstata, você não consegue colocar um stent que tem uma evidência para eu parar com 2, 3 meses? Então, essa interação é muito interessante. Alexandre, parabéns aí pela participação e excelente aula. E eu queria tirar uma dúvida a mais, ver sua opinião. A gente vê nos stents, às vezes, 2 complicações, que é a trombose subaguda, a trombose tardia, e a gente vê um grande avanço
para eliminar esse tipo de complicação com os stents mais modernos e os antiplaquetários. Uma outra complicação que aí eu queria discutir mais, que a gente às vezes fala pouco, ou ouve falar pouco, sobre a reestenose, estenose intra-stent. Você percebe que está tendo avanço em cima deste tipo de complicação? Ou a gente está mais estagnado em cima disso? E se você pessoalmente vê casos de tratar estenose intra-stent ainda. Tá? Então, mudando um pouco do lado da trombose, mas agora falando um pouco da reestenose. Isso. Essa é uma boa pergunta, porque me permite elaborar um pouquinho mais sobre eficácia, né? A gente enfatizou muito a questão da segurança, né? Segurança, a questão do sangramento, a trombose do stent, o que você ganha e perde de um lado e de outro. Mas essa questão da reestenose também é interessante, por quê? Porque, primeiro, tem um fenômeno que a gente também chama de late catch-up. Late catch-up, muitas vezes, depois da fase clássica da reestenose, que é entre o terceiro, quarto mês até o nono mês, né, que é onde realmente esse processo de cicatrização já se consolidou. Não existe grandes novidades nessas novas plataformas, todas elas têm perdas tardias muito semelhantes, entre 0,1 e 0,2 milímetros, reestenose angiográfica nas cifras de 4%, 5%, revascularização da lesão-alvo também muito baixa, né, que é a tradução clínica da reestenose angiográfica. Então, assim, não tem muita novidade nesse quesito. O que tem é essa questão do late catch-up, que a gente está aprendendo agora com imagens, se é uma neoaterosclerose, como a gente chama, ou se isso realmente é a hiperplasia que ficou mais fibrótica. E, principalmente, no paciente diabético, que eu mencionei durante a minha apresentação, né? Então, Serrano, assim, no tratamento da reestenose, o que a gente tem hoje são os scoring balloons, né? Por exemplo, os cutting balloons, os angioscores, que são balões especiais que fragmentam aquele tecido reestenótico mais fibrótico, e aí a gente tem que ou colocar um balão farmacológico ou um outro stent, e a otimização desse resultado é muito importante, porque evita que esse paciente vai ter um novo episódio. Então, eu incentivo a utilização de imagem, né, ultrassom ou CT, para otimizar o tratamento da reestenose. Graças a Deus, raro, cada vez mais raro, mas não é zero. Pelo contrário, a gente vira e mexe, tem um outro caso, e nos diabéticos isso pode chegar a 10%, 15%, então não é tão trivial. Então, novas soluções para os diabéticos, como eu mencionei, essa questão do balão e o stent, que são farmacológicos, juntos no mesmo sistema, eu acho que isso pode melhorar. Nós não temos mais bracterapia, radiação aqui no Brasil, mas de vez em quando, é impressionante, Serrano. Essa semana passada eu tive um caso de uma reestenose no ósseo de uma circunflexa entrando no tronco, que não se dilatava por nada. Nada, eu fiz de tudo, usei cutting, a gente fica com medo de usar rotablator, um stent, pulverizar ácido do stent, não é a primeira indicação, tal. Então eu usei um Excimer laser, que era uma das únicas coisas que na minha época de residência a gente usava para fazer a explosão da placa, né, com CO2. E impressionante como é que funcionou, e aí eu acabei implantando um outro stent. Então, tem casos desafiadores, não devemos encarar a reestenose como uma lesão de novo simples, a gente tem que duplamente caprichar com imagem, com preparo da lesão, que eu digo, usar scoring balloon, usar balão de alta pressão, botar um stent. Eu geralmente faço uma vingança. Se reestenosou os Einstein, eu uso o Synergy. Se reestenosou o Synergy, eu uso o Resolute. É uma vingança pessoal, assim, minha psicológica. Mas o que vale é a otimização do resultado com imagem e a preparação da lesão reestenótica para receber o novo stent. Eu acho que é isso que é a prática. E eu acredito que o ano que vem nós vamos ter um outro dispositivo que chama litotripsia, né? Que é eu esqueci o nome comercial desse balão,
mas ele também, por rádio, por ultrassom, ele também rompe a placa e faz com que ela quase que pulverize, no sentido de poder receber um novo stent também sem aquela placa residual fibrótica da restenose, sabe? Então, tem algumas novidades, mas eu acho que segue ainda aquela regra básica, né? Otimizar, otimizar, otimizar para evitar o retorno. Parabéns, doutor Alexandre, pela brilhante aula. Até queria começar aqui minhas colocações comentando um caso que eu atendi hoje, um colega nosso que está com 70 anos, e quando ele tinha 39 anos, ele tem angina, fez um teste ergométrico, foi positivo, e fez o cateterismo, ele era uniarterial de DA, uma lesão grave na DA, e na época, é um conhecido nosso famoso até, discutiu, em 1997, 98, ele chegou à conclusão, indubitavelmente, que era cirúrgico o caso dele, né? Ele é cirurgião, e ele falou, olha, na época me propuseram angioplastia, não sabiam se colocavam stent ou não tinha tanto stent no Brasil, então eu fui operar. Lembrando que nessa época o tratamento clínico era basicamente aspirina, estatina, a gente não tinha nenhuma forma de redução adicional de risco antitrombótico, clopidogrel engatinhando, né? Nem tinha sido publicado o estudo CURE ainda. Então era isso, aspirina e estatina talvez beta-bloqueador. Agora ele infartou de novo, com 70 e poucos anos, a mamária dele está lá e ele angioplastou a CX. Então eu falo isso para mostrar como o tratamento percutâneo evoluiu muito rápido em 20 anos. Né? Então em 20 anos a gente praticamente no Brasil, apesar da primeira angioplastia com stent em 87, acho que foi na metade dos anos 90, fim dos anos 90, que o implante dos stents metálicos realmente vingaram aqui. Né? Então em 20 anos a gente passou de stent de só ter cirurgia para stent metálico, para stent farmacológico de primeira geração, para o stent farmacológico de segunda geração. Em paralelo, o tratamento clínico também teve um avanço gigantesco e, com certeza, o tratamento clínico favoreceu muito mais o tratamento percutâneo do que o tratamento cirúrgico. Uma vez que o grande benefício do tratamento cirúrgico era você tratar aquele território além da obstrução que ia desenvolver a aterosclerose e poderia eventualmente ter evento. Hoje em dia a gente sabe que esse território, né, a probabilidade de você desenvolver lesão e ter evento é muito menor a quantidade de medicações que nós temos. E aí, com o avanço do tratamento percutâneo, nós tivemos aí algumas contradições. Primeiro que se exigiu, né, uma maior intensidade da terapia antitrombótica, o que ajudou aí a diminuir a taxa de trombose de stent, mas ao mesmo passo aumenta a taxa de sangramento e a gente sabe que a vida real é muito diferente dos estudos. Nos estudos a gente só não quer aumentar o sangramento, né, proibitivo de manter a medicação. Na vida real, qualquer sangramento assusta, o limiar do paciente, muitas vezes do médico, que acompanha é muito menor para suspender a terapia antitrombótica. Então essa foi a primeira contradição da gente ter aí, né, os stents farmacológicos para geração. A gente teve que estender uma terapia que não é boa nem para o médico e nem para o paciente. E os stents farmacológicos de segunda geração vem permitindo, né, o encurtamento da dupla anti-agregação, o que é algo, né, muito mais intuitivo. Se está evoluindo a tecnologia, como que eu vou dar mais remédio? Né? Se a tecnologia da angioplastia melhorou, eu quero diminuir o máximo a quantidade de remédios adicionais. Então, eu acho que toda essa evolução, tanto tecnológica quanto o tratamento farmacológico, o tratamento medicamentoso, favoreceu demais o tratamento percutâneo. E aí, acho que você bateu muito bem na tecla, né, que o grande calcanhar ainda do tratamento percutâneo fica nos diabéticos, né, e naqueles pacientes de altíssima complexidade. Então, minha pergunta seria se hoje, com o tratamento clínico tão otimizado como a gente tem, inclusive com novas medicações para o diabetes que não estão ainda contempladas em nenhum estudo de tratamento percutâneo. Né? A gente teve nos últimos 5 anos uma série de medicações que mostram redução de desfecho cardiovascular no diabetes. Então, se com o tratamento medicamentoso otimizado da doença coronária e do diabetes, junto com a melhora do stent, com a possibilidade de usar métodos de imagem invasivo, existe um horizonte aí de médio e longo prazo de se equiparar o tratamento cirúrgico percutâneo nesse grupo aí, que é um grupo que dá muito trabalho para a gente, que são os diabéticos. Muito bem, você resumiu bem e captou bem a mensagem, né, Fábio? Eu acho que o desafio ainda para a intervenção percutânea está nessa combinação de lesões difusas em pacientes diabéticos, né? E principalmente aqueles com síntaxe alto,
um comprometimento de muitos vasos, oclusões crônicas. Esse tipo de paciente, eu não tenho nenhum interesse em abordar percutaneamente. Primeiro que é um super trabalho para depois perder o meu serviço ao longo dos meses. Então, eu não luto por esse tipo de paciente. Eu acho que a cirurgia tem muitas evidências a favor. Você, principalmente quando você não tem um controle muito adequado de todos esses fatores de risco. Essa máxima a gente discutiu muito mediante os resultados do Freedom. O Freedom nos ensinou isso, porque eles fizeram também uma análise acurada da aderência dos pacientes com medicações, principalmente no hipoglicemiantes. Então, a nossa tendência é o seguinte, isso pode ser um pouco empírico, mas quando a gente pega um paciente que a gente sabe pelo jeito, e o clínico sabe muito bem, que é um paciente que não vai aderir bem às medicações, não vai manter os níveis glicêmicos baixos, não vai tomar sua estatina, não vai cuidar dos fatores de risco. Engraçado, esse é um paciente cirúrgico, porque você mete a mamária distal, deixa ele progredir doença, né? E aqueles pacientes mais disciplinados, que vão manter todos esses fatores de risco bem controlados, eles vão progredir doença muito menos do que os que não fazem isso, né? Então, isso é uma das explicações mecanísticas pelas quais a gente acha que, às vezes, a cirurgia no diabético descontrolado é melhor do que implantar stent, porque o stent vai tratar focalmente aquelas lesões obstrutivas, né? E as pontes, e principalmente a mamária, porque ponte também fecha muito, mas trata nas porções distais. Em pacientes diabéticos que progridem mais, hiperproliferativos, vai ter uma vantagem. Então, eu acho que depois, acho que o cabelo branco vai mostrando, né, Serrano, que aquela briga antiga, quase infantil, de cirurgia versus intervenção, a gente vai amadurecendo e vendo que tem pacientes para todas as indicações. Hoje, a forma preferencial mais frequente no mundo é percutânea? Não tem dúvida. Mas veja bem, tem muitos casos, e a gente no INCOR, no Dante, centro de referência, vai ter muito paciente para tudo, né? Vai ter uma fila cirúrgica sempre presente, isso não tem... Essa discussão é interessante, a gente até falando sobre, e o Serrano fala muito disso, né? A vida real do Einstein, do Círio, do HCOR é diferente. Então, às vezes, nós não estamos preparando bem os nossos residentes para encarar a realidade do mundo privado. Porque o nosso mundo, o mundo público, né, acadêmico, é que tem muito paciente para tudo, né? Então fica até um certo viés de que a gente manda para cirurgia, muito para cirurgia, mas não. A gente manda o que tem que operar mesmo, né? Que são esses pacientes que têm uma doença mais extensa, que não tem... Não, e a gente está falando de diabetes, mas tem muitos pacientes que ficam com 300, 400 de colesterol e não abaixa. Entendeu? Então, eu acho que o tratamento clínico, tudo isso é na luz do tratamento clínico. Se você não cuidar das medicações que hoje também tem o arsenal muito que avançou demais, eu acho que perde o serviço percutâneo e cirúrgico. Aliás, Abizade, só um comentário aqui curto, mas entrando nessa mesma seara que o Pita comentou, a gente sempre discute isso quando fala do Freedom, né? Porque, veja bem, o Freedom foi publicado em 2012, foi apresentado no American Heart, publicado concomitante no New England. 8 anos. 8 anos foi tempo suficiente para a terapia mudar radicalmente. E a gente vive o que a gente fala, principalmente nesses processos de efeito Hawthorne, ou seja, aquilo que é experimental em determinada geração acaba virando o standard, né? Da geração seguinte com uma qualidade melhor. E hoje... a gente sabe que seguramente se o Freedom fosse feito hoje, seria diferente. O Syntax 2, por exemplo, quando ele foi validado, usando, né, o score Syntax 2, pegando uma população de equipoise entre cirurgia e angioplastia e selecionando essa população, você consegue resultados com tratamento percutâneo melhores do que a coorte histórica do Syntax 1. Usando simplesmente o critério angiográfico. Ou seja, será que hoje, é uma questão de opinião, isso não vai existir, o próprio Farco já falou que o Freedom não vai ser repetido. Mas você acha que usando esse nosso tratamento standard de hoje, que seria uma seleção de um paciente a mais criteriosa, utilizando scores apropriados para isso, como o Syntax 2, por exemplo, fazendo um tratamento percutâneo contemporâneo, 2020, usando
esses novos stents, usando imagem intravascular, fazendo ischemia-driven revascularization, ou seja, utilizando uma revascularização guiada por isquemia, selecionando as lesões que vão ser tratadas. Você acha que os resultados do Freedom poderiam ser diferentes? Ótimo comentário também. Isso tudo que você citou é a boa prática, né? A gente deve exercitar isso e isso vai ter um impacto positivo, não tenha dúvida. Mas só para contar uma historinha anedótica, hoje à tarde eu fiz uma gravação para o TCT. O TCT também vai ser online, né? Começa daqui a 2 semanas. E estava a Roxana Meran e era justamente sobre essas novas plataformas para diabetes e tal. Então ela estava mostrando os números do Monte Sinai, né? Que vocês sabem que o Monte Sinai, quem é o chefe do Monte Sinai, né? Que é o professor Fuster. E ela mostrou que 46% das 5.000 angioplastias que se faz por ano lá é super high volume, 46% dos pacientes são diabéticos. Aí eu peguei e falei assim, deixa eu entender aqui, Roxana. O hospital do PI do Freedom faz intervenção percutânea em 56% dos pacientes. E realmente é o que a gente viu nesses últimos anos, né? Eu acho que tem pacientes diabéticos e diabéticos. Eu acho que você tem que saber analisar. Você tem diabetes que tem lesões focais em vasos calibrosos, pacientes que vão ter um controle glicêmico mais acurado, pacientes que já têm agora, obviamente, o arsenal que a gente tem avançado, de tecnologia mais avançado. Isso muda, obviamente, a nossa percepção. E muda também os resultados, não é só percepção. Então, isso é um exemplo de como, às vezes, as diretrizes, né, que você olhar na diretriz, vai falar que é 1A, diabético multiarterial, não tem dúvida, né? Mas você vê que a prática é diferente. E outra coisa muito importante que eu vou chamar a atenção de vocês, eu acho que vocês vão concordar comigo, é o regionalismo, análise regional. Então, você tem que saber aonde que você vai indicar a intervenção e aonde você vai indicar a cirurgia. Sabe o que eu fiz do Freedom? Eu peguei os 300 e poucos pacientes que a gente tratou, randomizou o Freedom no INCOR e no Dante, tá certo? Então, desses 300 pacientes, tudo bem, é uma amostra, talvez 15% do que foi o Freedom, mas mostra a nossa realidade. Absolutamente nenhuma diferença de mortalidade. Então, a gente está trabalhando com a mortalidade cirúrgica, gente, da Cleveland Clinic e da Columbia University. Isso a gente sabe que não é 0,5%, 1%. Você pega um paciente diabético já com grau de insuficiência renal, FA, e que você vai colocar 4, 5 pontes, não é uma mortalidade de 1%. Não vamos ser ingênuos, né? E tem centros também que não têm uma super experiência em intervenção para abrir oclusão crônica, tratar bifurcação complexa. Então, você tem que saber onde você indica cirurgia e onde você indica intervenção também. Então, são tantos fatores, né, tantos fatores na tomada de decisão, que a gente não pode taxar uma terapia, isso aqui é melhor para outro, para diabéticos. Isso não existe, né? Acho que a gente aprendeu ao longo desses anos e graças a Deus que a tecnologia evoluiu. Bom, gente, muito bem. A gente hoje vai, graças a Deus, terminar no tempo. Queria perguntar se mais alguém quer fazer mais alguma última pergunta ou algum último comentário antes da gente encerrar essa reunião. Professor Serrano. Só agradecer aí a presença aí do Alexandre. Acho que a melhor terapia para mim é ouvir essas conversas, essa palestra. Melhor tratamento. Depois você fala para a gente se você está tomando cloroquina, tá bom? Você, Alexandre, você é minha cloroquina. Ah, tá bom. Depois você me fala. Muito bom te ver bem aí, saudável, viu, Serrano? Volte logo, tá? Obrigado. Um abraço para todos, agradeço aí mais uma vez, tá? Obrigado mais uma vez. Boa noite para todo mundo. Melhoras aí, chefe.